Olá, Escorpião, sejam bem-vindos, meus amores, e vamos à leitura para vocês, abrindo com o Oráculo dos Orixás e Beji, alegria do início. Conecte-se com a beleza e a felicidade da sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela leveza da inocência. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que há em você. Grande esperança no futuro. E também Baianos, amor e alegria. A energia positiva é que abre portas para o amor e para a alegria em sua vida. Não seja preguiçoso, enfrente seus problemas com positividade, trabalhe com afinco e tudo se transformará em algo melhor. Ame-se e anime-se. Maravilha. Mais mensagens aqui do Tilif, depois a gente vai pro tarô. Ok, vocês foram os que mais receberam mensagens do Tilif até agora. O 8º signo que eu tô gravando. O encontro com um estranho pode ser importante. Reunião com os amigos, se encontrando com amigos. Pode ser que vocês encontrem essa pessoa estranha através, né, desse encontro com amigos. Não é uma pessoa estranha, gente, é uma pessoa desconhecida, ok? Só pra gente colocar aqui os pingos nos is. Seja cuidadoso, não se arrisque. Você sente que algo está faltando na sua vida, talvez amor, dinheiro ou objetivos, metas. A parte mais difícil de uma situação já chegou ao fim. Se sentindo frustrado, preso, atado a uma situação desagradável, ou conexão talvez, esteja atento com relação à ganância, seja a ganância de vocês mesmos ou de terceiros. Admirador ou admiradora secreto e situação temporária. Então pode ser que esse sentimento, né, de frustração que seja aqui algo temporário, assim esperamos. Muito bem. Vamos falar primeiro sobre os desafios, né, como se preparar para esses desafios. Logo depois a gente vai falar sobre os pontos positivos, o que vai favorecer Escorpião e, por último, o conselho geral, tá? Grata desde já, guias espírito, quais são as mensagens para o coletivo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nó do Norte. Okay. Nos desafios a gente tem o Pajem, o Rei de Ouros e o Cavaleiro de Ouros. Então aqui nos ok. Nos desafios é como se essas cartas estivessem invertidas, tá? Portanto, da mesma forma o significado. Acontece o quê? Quando a gente fala sobre o Rei e sobre o Pajem de Ouros invertidos, a gente está falando sobre a ausência de compromisso, a ausência de disciplina, né? Então, adiar compromissos, não chegar no horário quando vocês marcam alguma coisa, não se dedicar aos estudos, não se dedicar ao trabalho como vocês deveriam, não assumir responsabilidades que são de vocês. Claro que eu também posso falar com um escorpiano que lida com alguém assim. E nos desafios o problema é lidar com essa pessoa, com o comportamento dessa pessoa. Cavaleiro de Paus e 8 de Paus também é como se estivessem invertidas aqui. Então, talvez eu esteja falando com um escorpiano que lidam com alguém, né, que como eu acabei de descrever. E essa pessoa, a convivência com essa pessoa ou a dependência financeira, né? Talvez eu esteja falando com alguém que depende financeiramente de alguém, de um indivíduo, pai, mãe, esposo, que não apoia vocês como deveria, que não dá o suporte como deveria, que não vê em vocês um potencial como essa pessoa deveria ver. O Cavaleiro de Paus aqui invertido e o 8 de Paus é como se houvesse um bloqueio no avanço. Então, existe muita criatividade, existe potencial, mas esse potencial, essa mudança, esse avanço, ele não acontece. Ele é impedido, é bloqueado por terceiros ou simplesmente é bloqueado por vocês mesmos, ao passo em que vocês evitam enxergar os problemas de frente, assumir as responsabilidades e resolver, né, o que precisa ser resolvido.
Então esteja eu falando com vocês que tem muito ainda para oferecer, para progredir, e que tem vários sonhos aqui que vocês querem materializar, e existe essa chama interior. Tudo isso eventualmente cai por terra, ou o avanço ele é aquela coisa assim de dar 2 passos para frente e 4 passos para trás, porque ao passo em que vocês têm essas metas, ao passo em que vocês têm todo esse potencial, também é preciso abraçar determinadas responsabilidades, uma vez que, acredito eu tô falando com pessoas adultas aqui, né? Então, o Pajem de Ouros, ele fala sobre dedicação, sobre investir, de saber que existem etapas até alcançar determinadas coisas, né? Então, ele estuda, ele se dedica, ele se torna cavaleiro, depois ele se torna rei. É o único pajem que chega até rei de fato. Então, existe um querer pular etapas aqui. Para alguns, esse é o cenário. É o querer pular etapas, é o não assumir os compromissos da forma que deveria. E aí, na hora de colher os louros, na hora de ter o seu lazer, na hora de abraçar o seu lado livre, aventureiro, criativo, as coisas tendem a não crescer, tendem a não florescer como deveriam, porque, né, é preciso haver um equilíbrio entre esses dois lados da personalidade. Então existem esses cenários aqui nos desafios. Tem uma viagem aqui também. O Cavaleiro de Paus fala sobre viagem, o 8 de Paus fala sobre, né, movimentação, sobre fluxo, sobre acelerar as coisas. Então pode ser uma viagem também, que não acontece porque vocês não estão se dedicando, não estão colocando o devido empenho, não estão se planejando como é preciso, tá? Isso é bem específico. Nas energias que favorecem, a gente tem o 3 de espadas, a justiça e o 10 de espadas. Não se assustem, tá? Não se assustem porque tá na energia que favorece. Então, falando de 10, a gente tá falando sobre a conclusão. Lembrem que é algo temporário, né? Uma situação aqui que traz um sentimento, enfim, uma fase na qual vocês se sentem frustrados. Isso é algo temporário. O sentimento de que falta algo na vida, né? Que existe a ausência de um propósito maior, ou simplesmente de que vocês estão criando algo do qual vocês querem se orgulhar, né? Gostariam de se orgulhar. Então o que eu vejo aqui é que o 3 de espadas e o 10 de espadas representam o encerramento, né? De uma mágoa, de uma decepção, de uma fase complicada. Pode ser um período no qual a cabeça de vocês não estava muito bem, né? A mente não estava muito bem, as emoções, enfim. Então são vocês recobrando a calma, entendendo não, finalmente percebendo que era uma fase e que não era um pesadelo, não era algo permanente, né? E que também não é algo que define vocês. Às vezes a gente passa por uma fase da vida na qual existe uma luta muito grande, né, em manter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, enfim, e aquilo passa a fazer parte de quem nós somos, mas não tem que ser, né? É uma experiência, não nos define propriamente. E também existe esse aspecto que, ao passo em que Escorpião busca ajuda, seja através da terapia tradicional, holística, seja através da espiritualidade ou não, mas busca formas saudáveis de se entender, de se resolver, de se descobrir, as coisas voltam aos eixos, tá? A justiça aqui fala não só sobre equilíbrio, mas fala sobre vocês já terem eu não gosto de falar a palavra já terem pagado ou pago, enfim, cumprido com algo aqui que vocês tinham que cumprir, que era doloroso, mas às vezes é o caso, né? Então tem algum contrato aqui que vocês já cumpriram, que vocês já finalizaram, que é um contrato finalizado. E uma das cartas aqui fala sobre isso, não fala? A parte mais difícil de uma situação já acabou. É isso. Perfeito. Essas 4 cartas definem exatamente isso. É só confirmação aqui. Os oráculos confirmam as mensagens do tarô e vice-versa. É sempre assim nas minhas leituras. E o Rei de Copas aqui traz essa personalidade, traz essa postura tranquila, né? É alguém que consegue controlar suas emoções, é alguém que já amadureceu, é alguém que já não explode mais, enfim. Porque passou por aquilo que tinha que passar, aprendeu o que tinha que aprender. E é isso que vai favorecer vocês a partir de agora. Vamos mais. Claro, eu posso estar falando com alguém que finalmente vai superar eu posso ler isso aqui como alguém que supera uma ex, que finalmente
entende que aquele namoro, aquele relacionamento, essa conexão, enfim, que vocês têm em mente, veio para ensinar alguma coisa, era um contrato kármico, era algo que vocês precisavam experienciar para amadurecer. Posso também ver esse cenário, tá? Essa é a boa notícia. Conselho geral. Conselho geral para Escorpião. A estrela falando sobre cura mais uma vez, excelente. Renovação, na verdade, renovação. Ok. Várias lições aprendidas, principalmente no que diz respeito ao emocional e a relacionamentos, não só românticos, mas de modo geral. Várias lições aprendidas. E uma das maneiras de vocês manterem o equilíbrio, de vocês se manterem, uma das maneiras de vocês cada vez mais recobrarem o equilíbrio na rotina, no corpo, na alma, é se colocar em primeiro lugar, ok? É mudar a forma como vocês se relacionam, é aprender a ler o outro, dar ouvidos à própria intuição e entender os sinais que uma pessoa dá desde o início. É entender, porque a gente consegue perceber, sim, a gente consegue sentir com o nosso corpo, né? A gente sente, existem sinais, existem a própria vibração que uma pessoa tem, que a gente carrega, a gente consegue sentir através, se a gente conseguir desenvolver esse lado, né? Então existem sinais do comportamento, sinais através da vibração, aquela voz interior que é a nossa intuição, enfim. A gente consegue entender quando o outro carrega pureza, quando o outro está alinhado conosco, vibracionalmente falando, a gente consegue entender. E quando é só uma máscara, ok? A gente consegue entender isso. Prestem mais atenção, aprendam a observar mais, a falar menos, que vocês vão desenvolver essa habilidade muito bem. Para se relacionar com as pessoas certas, para se relacionar com quem tem para agregar, com quem vocês vão aprender as coisas de forma não tão dolorosa. Então, um dos conselhos é esse, tá? É preciso renovar a maneira como vocês se relacionam e, portanto, é preciso deixar cortar algumas amizades, cortar algumas pessoas, isso faz parte, ok? E não precisa ser de forma... Não precisa ser através de um confronto, pode ser de forma delicada, gradual, discreta, ok? E não se sintam mal por isso. Então é isso que a estrela e o 2 de copas trazem aqui, gente. Primeiro, fiéis a vocês mesmos, fiéis à própria essência, ok? E com isso vocês tendem a perceber, né? A energia ao redor, as verdadeiras intenções por trás dos gestos e tudo mais. E com isso se defender, né? Se blindar. Não tem como se blindar de tudo o tempo todo, mas ao passo que a gente aprende, consegue alinhar, né? Afinar essa conexão com a nossa intuição, com a espiritualidade, se evitam dores futuras, né? Que é a intenção também. Então, é se alinhar com as pessoas certas, se distanciar das pessoas erradas e também evitar quem tenta chegar, porque assim, não é que a gente atrai o que a gente é, e a gente atrai o que a gente pensa, não é só isso. Pessoas de alta vibração atraem vampiros, atraem pessoas de baixa vibração, porque essas pessoas precisam sugar, precisam se alimentar da nossa. Então, né? Não é 880, não é tudo assim, como as pessoas falam assim, nossa, se tu atraiu essa pessoa ruim é porque tu tá vibrando na vibração dela, é porque tu pensou, é porque tu... Não, só um pouquinho, nem sempre. Tá? Então é por isso que a gente precisa se proteger. Essas são as mensagens, meus amores, um cheiro, muita luz, espero que tenha servido para vocês essas mensagens enquanto alerta, enquanto conselho, possíveis previsões, né? E a gente se vê na próxima. Até mais.